Fala galerinha do nono ano, hoje vamos dar início ao capítulo número 7 do volume 3 do nosso livro, tá? Começando com o assunto de plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas, tá? Você já deve conhecer algum modo ou algum aplicativo que dê a localização de pessoas ou veículos, né? Incluindo eles o GPS. O GPS é um dos aplicativos que eles facilitam a nossa locomoção no nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa ir para um determinado lugar. É muito utilizado nesses aplicativos de móvel aí, como o Uber, 99, entre outros, tá? Na matemática a gente também tem um sistema de localização de pontos, né? Que é chamado de sistema de coordenadas cartesianas, que nós já vimos no oitavo ano, né? No ano passado, no caso. Hoje nós vamos continuar estudando esse assunto e aprofundar um pouquinho mais, adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, tá? Como é que funciona o sistema de coordenadas cartesianas? Só para a gente lembrar. Eu tenho dois eixos, um vertical e um horizontal. Eixo vertical chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. E o eixo horizontal chamado de eixo X ou eixo das abscissas, né? O ponto de encontro entre esses dois eixos a gente chama de origem ou ponto 00, de coordenadas 00, né? 0 do x, 0 do y. Do 0 para a minha direita, na horizontal, eu tenho os valores positivos no eixo x. Do 0 para a minha esquerda, eu tenho os valores negativos do eixo x. Do 0 para cima, na vertical, eu tenho os valores positivos do eixo y. E do 0 para baixo, eu tenho os valores negativos para o eixo y, né? Então aqui, ó, toda vez que eu precisar localizar um ponto aqui nesse meu plano cartesiano, nesse meu sistema de coordenadas, eu sempre vou ter que identificar um valor de x e um valor de y. No caso aqui, o ponto A, ele está localizado no abscissa 3 e ordenada 3, né? Sendo a minha coordenada ponto A 3, 3. Ponto B, eles têm aqui, ó, abscissa menos 3 e ordenada 3. Então aqui o ponto B tem coordenada menos 3 e 1, tá? Assim como no ponto C, eu tenho abscissa menos 2 e ordenada menos 3. Então a minha coordenada de localização desse ponto C, menos 2 e menos 3. Toda vez que eu preciso representar um ponto neste meu plano, eu sempre vou precisar da abscissa do ponto, que é onde está localizada aqui no eixo X, e a ordenada no ponto, que é onde está localizada aqui o meu eixo Y. Tá ok? Então, o que seria um par ordenado? Um par ordenado PXY representa um único ponto P no plano cartesiano, em que x e y são números reais. A primeira coordenada sempre se refere ao eixo das abscissas, eixo x, e o segundo sempre se refere ao eixo das ordenadas, eixo y, tá? Esse encontro dessas minhas duas retas, chamadas de coordenadas, eles dividem o nosso plano cartesiano em 4 partes, chamadas de quadrantes, tá ok? Então aqui, ó, meu primeiro quadrante, meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante e meu quarto quadrante. Ele é de ordem anti-horária, né? Contra o sistema do nosso relógio, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá? E cada um desses quadrantes, eles têm características específicas para facilitar a localização nos pontos, né? Por exemplo, aqui no meu primeiro quadrante, os valores de x sempre vão ser positivos e os valores de y também vão ser positivos. No meu segundo quadrante, os valores de x vão ser negativos e os valores de y vão ser positivos. No meu terceiro quadrante, valores de x negativos e valores de y também negativos. E no quarto quadrante, os valores de x vão ser positivos e os valores de y vão ser negativos. Tá ok? Isso são características que vão facilitar a gente na hora de localizar um determinado ponto
no nosso plano, né? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de um plano cartesiano. Então aqui, ó, meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Mas eu tenho vários pontos localizados aqui, mas que não estão em nenhum desses 4 quadrantes, né? Eles estão ou em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. No caso aqui, ó, toda vez que um ponto ele estiver localizado em cima do eixo X, é porque a ordenada, ou seja, o valor de y, ele vai ser 0, né? Então aqui o ponto G é 5, 0, ou seja, o valor de y0 sempre vai ficar em cima da minha abscissa, ou seja, sempre vai ficar em cima do ponto do X. A mesma coisa que acontece no ponto F, ó, menos 3 e 0. Se o y vale 0, é porque o ponto vai ficar em cima do ponto X, no caso menos 3. E quando isso acontece no inverso, né? 0 e 1,25, ou seja, o x que vale 0 agora. Se o x vale 0, o ponto vai ficar em cima do eixo y na ordenada indicada. No caso aqui, ó, o ponto C, 0 e menos 2, o ponto vai ficar em cima do menos 2 do y, porque o x vale 0. Tá? Observação muito importante, eu preciso que você fique atento em relação a isso. Um dos conceitos que a gente trabalha muito também quando estamos trabalhando com plano cartesiano é o conceito de distância entre dois pontos. Ou seja, eu vou ter 2 pontos no meu plano cartesiano e vou precisar saber a distância, ou seja, quantos centímetros ou quantos metros eles estão localizados de distância, né? Então, eu tenho 3 possibilidades que isso pode acontecer. No caso da primeira possibilidade, ou o primeiro caso, é quando esses meus 2 pontos eles estão localizados paralelos ao eixo X, né? No caso, ó, paralelo ao eixo X. Não esqueça que paralela é quando essas linhas elas não se cruzam, né? Então aqui, ó, estão paralelas, beleza? Então aqui está aqui o ponto A e o ponto B. Eu preciso saber a distância entre eles. Toda vez que isso acontecer, que ela estiver paralela ao eixo X, a distância vai ser XA menos XB, ou seja, eu vou pegar e vou subtrair as abscissas, né? Vou subtrair as abscissas. Tio, mas se eu fizer o contrário, tem problema? Não tem problema nenhum, porque aqui eu tenho um módulo, né? Eu tenho um módulo, eu vou fazer das duas maneiras para a gente tentar entender. Bacana, tá ok? Tio, mas por que eu vou precisar fazer só XA menos XB, se aqui eu tenho um par ordenado, né, para localizar esses 2 pontos? Porque é o seguinte, aqui no ponto A eu tenho 3 e 2, 3 do X, 2 do Y. E no ponto B eu tenho 7 e 2. Ou seja, as ordenadas, que é o valor de Y, são iguais, tá? Porque eles estão na mesma linha. Então nem vou precisar não vou precisar utilizar eles, tá ok? Basta só eu pegar e subtrair os 2 valores, o módulo da subtração entre esses 2 valores, da diferença entre esses 2 valores, né? Então pode ser distância de A até B vai ser igual ao módulo de 3 menos 7, ou seja, basta só pegar aqui, ó, XA e XB, 3 menos 7. Quando eu coloco em módulo, isso me afirma que esse valor sempre vai dar um valor positivo, né? Quando eu trabalho em distância, eu não posso ter uma distância de menos 5 metros, nem uma distância de menos 5 centímetros. Então, para que isso sempre dê um valor positivo, eu preciso trabalhar em módulo. Módulo de menos 4 sempre torna ele positivo. 4. Tio, mas se eu fizer o inverso, vai ficar 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4. Módulo de 4 também é 4. Ok? Isso daí é quando ele estiver perpendicular já, paralelo ao eixo X. Mas eu tenho a possibilidade de ele estar paralelo ao eixo Y, ó. Essa é a minha segunda possibilidade, que eu chamei de segundo caso, né? Segundo caso, quando ele está paralelo aqui ao eixo Y. Então aqui, ó, a distância de A até B vai ser YA menos YB. Por que eu só vou utilizar YA menos YB? O X ele vai ser o mesmo, então ele não vai alterar. Então aqui eu tenho, ó, YA menos 2 menos
o 7, que é positivo. Menos 2 menos 7, soma e conserva o sinal, menos 9. Menos 9, módulo de menos 9 é 9. Tio, mas se eu fizer ao contrário? Distância de A até B, 7 menos o menos 2, né? Valor do XA, menos 2. Então, vai ficar menos, antes do parênteses, positivo. 7 mais 2, 9. Módulo de 9 também é 9. Mas eu posso fazer tanto um quanto o outro diferente. Só para a gente tentar facilitar aqui, ó. Do 3 até o 7, eu tenho 1, 2, 3, 4 intervalos, ou seja, distância 4. Beleza? Do 6 até o 7, eu tenho uma distância 4. 4 intervalos. 3, 1 para o 4, 2 para o 5, 3 para o 6 e 4 para o 7. Tio, mas e se for na vertical aqui? Qual vai ser? Ó, do 7 até o 0, eu tenho 7 centímetros. E do 0 até o menos 2, eu tenho 2. Ou seja, do 7 até o menos 2, eu tenho 7 mais 2, 9. Ok? 7 mais 2, 9. Isso é só para facilitar. Mas você pode fazer mais rápido, utilizando aí a equaçãozinha que foi mostrada. E aí aparece a minha terceira possibilidade, é quando esses dois pontos eles estão na diagonal, né? Eles estão na diagonal. Quando isso acontecer, de eles estarem na diagonal, nós vamos utilizar o teorema do titio Pitágoras. De Pitágoras, né? Tio, mas como nós vamos utilizar o teorema de titio Pitágoras? Eu sei aqui, ó, que a coordenada do ponto A é 1 e 2. Coordenada do ponto B é 5 e 5, ok? 5 e 5. Isso, beleza. Como é que eu faço agora? Olha lá. Eu vou só organizar. Quanto é essa distância daqui para cá, ó? Não é aquela da vertical, da horizontal aqui, ó, não é? Quando é paralelo ao eixo x, então aqui é xb menos xa, módulo, né? E aqui, ó, é yb menos ya, módulo, né? Ou seja, eu formei um triângulo, ó. Formei um triângulo. Se eu formei um triângulo e ele é retângulo, eu posso utilizar Pitágoras, tá? Pitágoras, onde aqui seria a distância de A até B, né? Aqui é xb menos xa e aqui é yb menos ya, ou vice-versa, porque eu estou em módulo, tá bom? Não esqueça disso. Então, só para representar, distância de A até B ao quadrado igual xb menos xa ao quadrado mais módulo de yb menos ya também ao quadrado, que não deixou de ser essa formulinha bem aqui que eu tinha colocado, ó. Ah, tio, mas eu quero fazer direto. Eu não gosto de fazer com essas fórmulas, não. Eu quero fazer direto. Então, daqui, ó, do 1 até o 5 eu tenho 4. Do 5 até o 2 eu tenho 3. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, distância de A até B, que é aqui, ó. Então, aqui, ó, medida 3, medida 4, 4, 3. Então, eu fiquei com um triângulo 3, 4, D de A até B. Só utilizar o teorema do titio Pitágoras, que a gente fez aqui através da formulinha, né? XA, 1, menos o XB, 5, módulo elevado ao quadrado, mais 2, YA, menos YB, 5, elevado ao quadrado. 1 menos 5 menos 4, módulo de menos 4, 4. 2 menos 3, 2 menos 5, menos 3, módulo de menos 3, 3. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 16 mais 9, raiz de 25, 5. Isso daí a gente utiliza
na distância entre dois pontos, tá? Quando eu tiver uma linha inclinada, né? E o último conceito que vamos estudar hoje é chamado de ponto médio de um segmento de reta. Ponto médio nada mais é do que o ponto que vai ficar no meio desse segmento, né? Para eu saber o ponto que vai ficar no meio desse segmento, basta eu pegar a média aritmética do x e a média aritmética do y. Ou seja, quando eu digo em média, eu vou pegar e somar os dois e dividir por 2. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui, ó, o ponto do meio vai ficar bem no 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado no y, né? 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui, ó, ponto do meio. Aqui o meu ponto médio. Valor de y, valor de x. Aí, as coordenadas do ponto médio, basta eu pegar e fazer a média dos valores de x e dos valores de y. Qualquer dúvida, só entrar em contato, que eu estarei aqui à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Fiquem todos com Deus e até a próxima.